Olá! Já parou para pensar que cada movimento que a gente faz, desde um simples piscar de olhos até correr uma maratona, tudo começa com um pensamento? Pois é, hoje a gente vai desvendar justamente essa engenharia incrível por trás de cada ação nossa. A grande questão é essa: como é que um pensamento, algo que nem é físico, se transforma num movimento de verdade? Como a simples decisão de pegar um copo d'água viaja do cérebro até a sua mão. É essa jornada fascinante que a gente vai fazer agora, uma viagem do abstrato para o concreto e tudo isso numa fração de segundo. Para a gente começar a entender essa mágica, primeiro precisamos saber que nosso corpo tem basicamente dois grandes sistemas de controle. Pense assim: um é o que a gente comanda, o voluntário, e o outro é o piloto automático, que cuida de tudo sem a gente nem perceber. E olha só que legal, aqui fica bem clara a diferença. De um lado, o sistema somático, que é o nosso foco hoje. É ele que a gente usa para chutar uma bola, para digitar, para interagir com o mundo. É o nosso controle voluntário. Do outro lado, tem o sistema visceral, ou autonômico. Esse é o piloto automático. Ele cuida do coração batendo, da digestão, coisas que, ainda bem, a gente não precisa ficar pensando para acontecer, né? Mas hoje, o nosso papo é sobre o maestro do movimento, o somático. Beleza, então já separamos as coisas. Agora vamos direto ao ponto. Quem executa as ordens? Quem faz o trabalho pesado? Bem, são os motores do nosso corpo, os músculos. Para começar, existe o músculo liso. Esse aí é o cara que trabalha nos bastidores, sabe? A gente nem vê, mas ele tá lá, nas paredes do estômago, dos intestinos, das artérias, controlando tudo, totalmente no automático. Aí a gente tem o músculo cardíaco. Esse é especial, né? É o músculo do coração. Ele tem um ritmo próprio, trabalha sem parar 24 horas por dia, a vida inteira. É uma verdadeira máquina de resistência e também, claro, totalmente autônoma. E, finalmente, chegamos na estrela do nosso show de hoje, o músculo esquelético. É dele que a gente está falando quando pensa em músculo. É ele que permite a gente andar, correr, pular, falar, tudo. É a ferramenta que o nosso sistema somático usa para a gente poder interagir com o mundo. Tá, legal. Mas e aí? Como é que o comando sai lá do cérebro e chega a esses músculos? É tipo uma rede de internet? Vamos dar uma olhada nessa fiação, nessa rede de mensageiros. E aqui está o segredo de tudo, a peça-chave, a tal da unidade motora. Imagina assim, tem um gerente, que é um neurônio motor, e ele tem uma equipe, que são as fibras musculares. Quando esse gerente dá uma ordem, a equipe inteira dele responde junta, na hora. É assim, nesse nível bem básico, que o controle do movimento começa. E olha que demais, a gente consegue seguir o caminho todo. A ordem sai lá do cérebro, desce zunindo pela medula espinhal, pega um fio super longo, que é o axônio do neurônio, e, pá, chega no destino final. É um lugarzinho com um nome complicado, junção neuromuscular. É ali que a mágica acontece, onde o sinal elétrico vai virar movimento. Só que não é só mandar contrair e pronto, né? A força precisa ser na medida certa. Essa citação aqui é perfeita para isso. Pensa num copo de plástico. Se apertar com muita força, você amassa o copo. Se apertar de menos, ele cai da mão. Então, como é que o nosso corpo consegue essa precisão absurda? A resposta está em duas estratégias geniais. A primeira é mudar a velocidade dos sinais. É como se o cérebro mandasse os comandos mais rápido, tipo vai, 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 e isso gera uma contração mais forte. A segunda estratégia é chamar mais gente para o trabalho. Para uma tarefa leve, ele chama só algumas unidades motoras. Agora, se for para levantar algo pesado, aí ele convoca um verdadeiro exército de unidades motoras para entrar em ação. E isso leva a gente para uma pergunta que é quase um quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Será que a fibra muscular já nasce sendo de um tipo, ou é o neurônio que se conecta a ela que diz o que ela vai ser? Pelo que tudo indica, é o neurônio que manda na história, ele que molda o músculo. E basicamente a gente tem dois times de fibras musculares. As fibras vermelhas, as lentas, são tipo as maratonistas do nosso corpo. Elas resistem muito à fadiga, perfeitas para manter a postura, por exemplo. Já as fibras brancas, as rápidas, são as velocistas. Elas dão aquele tiro de força, mas cansam rapidinho. E cada neurônio motor escolhe um time. Eles só se conectam com um tipo de fibra. Ok. Agora a gente vai dar um zoom, mas um zoom poderoso. Vamos mergulhar no nível molecular para ver o momento exato da contração. Como é que um músculo, lá no fundo, realmente gera força? O nome técnico para isso é acoplamento, excitação, contração. Parece complicado, né? Mas a ideia é simples. É o processo que transforma um sinal elétrico, a excitação, numa ação mecânica, a contração. É literalmente onde a eletricidade vira força.
E funciona tipo uma cascata de dominós, uma sequência perfeita. Olha só. Primeiro chega um mensageiro químico, a acetilcolina. Isso cria uma onda elétrica na fibra muscular. Essa ondinha faz com que íons de cálcio sejam liberados. E o cálcio, gente, ele é a chave, ele vai lá e destrava o caminho. Com o caminho livre, uma proteína chamada miosina consegue finalmente se agarrar na actina e puxar! É uma reação em cadeia simplesmente perfeita. Essa imagem aqui mostra essa dança de um jeito fantástico. Tá vendo? Os filamentos grossos de miosina puxam os finos de actina. É como se eles estivessem deslizando um sobre o outro. E esse deslizamento encurta a menor parte do músculo, o sarcômero. Agora imagina milhões desses sarcômeros encurtando ao mesmo tempo. Bum! Isso é a contração muscular. Uma coreografia molecular de uma beleza inacreditável. Então, para a gente fechar o elenco principal, temos aqui a acetilcolina, que é o mensageiro que dá o start, o cálcio, que é a chave que destranca tudo, a actina e a miosina, que são as proteínas que fazem o trabalho pesado, a troponina, que é o segurança que bloqueia a ação, e claro, o ATP, que é o combustível para essa máquina toda funcionar. É esse timaço que faz a mágica acontecer. E pra gente terminar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que for pegar um copo, andar ou fazer qualquer movimento, por mais simples que seja, para e pensa nisso tudo. Cada gesto é uma sinfonia microscópica, uma orquestra inteira funcionando em perfeita harmonia, sem a gente nem ter que pensar nela. É impressionante, né? Fica a pergunta, o que mais o nosso corpo faz por nós, a cada segundo, sem que a gente sequer perceba?